Ela é líder no mercado brasileiro de farmácias. Mais de 2.100 lojas abertas em todo o país. Mais de 745 mil atendimentos realizados todos os dias. Hoje é dia da gente ter um bate-papo sobre uma das empresas queridinhas do investidor de longo prazo. Hoje é dia da gente falar sobre a Raia Drogasil. A população brasileira está ficando cada vez mais idosa, aquele percentual da população mais velha está crescendo gradativamente e é claro que aí a gente entra em vários pontos que precisam ser discutidos na sociedade. Um deles, já deve estar pensando qual é da previdência. E não apenas no Brasil, mas em vários outros países esse assunto provoca opiniões calorosas daquelas pessoas que falam que precisa ter a reforma e das pessoas que não concordam com isso. A maior preocupação que os governos têm é que para você bancar a Previdência, você precisa ter uma base bem grande de trabalhadores para poder sustentar aqueles que não estão mais em fase produtiva. Seja na Itália, seja no Brasil ou seja no Japão, os números, independentemente de governo e ideologia, precisam bater e nem sempre acaba batendo com as projeções de menor população ali na fase de trabalhar e o crescimento daquela população que já não está mais produzindo. Então, quando toca nesse ponto de envelhecimento, costuma ser um viés negativo para os governos aí mundo afora. Mas todo lado negativo tem também um lado positivo e é aí que entra o setor farmacêutico. Não apenas as produtoras farmacêuticas, aquelas que realmente fabricam os remédios, mas também aquelas que vendem eles, as varejistas farmacêuticas. E olha só que bacana essa relação que eu vou provar para você aqui agora entre o envelhecimento da população brasileira e o crescimento farmacêutico no Brasil. Aqui você está vendo a população acima de 65 anos no Brasil e de 2015 até 2030 é o período de maior crescimento da população idosa, exatamente isso que está em cinza. Agora você está vendo o mercado farmacêutico de 2000 até 2019, um crescimento acelerado. E já que a gente está falando de varejo farmacêutico, vamos trazer aqui as principais players desse mercado que é bem fragmentado, tem bastante farmácia pequenininha, mas também tem umas que estão começando a crescer cada vez mais. Vamos trazer aqui as top players do mercado. Em verde, Raia Drogasil, e nas outras cores, as concorrentes da empresa que nós vamos estudar hoje. Em relação a número de lojas, você percebe que a Raia Drogasil bate as principais players. E aonde que estão divididas aí as lojas da empresa? Como é que estão distribuídas ao redor do Brasil? Bom, em verde são as lojas com a bandeira Drogasil, em cinza as com bandeira Raia, e ali no sudeste você vê que o verde e o cinza estão nos mesmos estados. Isso significa que você tem bandeira dos dois. No total, isso daqui é o mais atualizado, fechadinho do primeiro trimestre de 2020, são mais de 2.100 lojas. Rob, mas e todas essas lojas físicas? As pessoas não estão saindo de casa, nós ainda estamos em quarentena, já faz um bom tempo, e a Raia Drogasil tem mais de 2.100 lojas aí físicas. Como é que ela está fazendo durante todo este problemão que nós estamos vivendo? Aqui eu não vou trazer palpite e nem achismos, eu vou trazer informação direto da fonte da administração da Raia Drogasil, exatamente as palavras que eles falaram sobre os impactos da quarentena nos resultados da empresa, tanto no presente quanto no futuro. A pandemia teve um impacto profundo nas nossas operações no mês de março. Demos licenças remuneradas para mulheres grávidas, pessoas acima de 60 anos e aquelas com condições vulneráveis. Conseguimos preservar todos os postos de trabalho, assim como a remuneração integral de cada funcionário, seja ele em licença ou com redução da jornada. Com o aumento da demanda digital, o volume de atendimentos quase que triplicou nesses últimos 3 meses. Inclusive, o compre e retire, que é aquele que você faz o pedido online,
vai na loja retirar fisicamente, já está presente em 100% das lojas ao redor do Brasil. E o número de lojas que fazem entregas direto na porta da sua casa já alcançou 191 lojas em 46 cidades brasileiras. E o objetivo deles até o final de junho é chegar em 340 lojas e 174 municípios. Vale ressaltar que apesar de todas essas restrições que foram impostas, 95% das lojas da Raia Drogasil permanecem abertas. Esses 5% que não abriram é por causa que são aquelas lojas localizadas em shopping centers. A Raia Drogasil não teve problemas de abastecimento porque atualmente ela conta com 11 centros de distribuição espalhados ao redor do Brasil. Os únicos produtos que teve algum probleminha, é claro, você já deve imaginar, máscaras e álcool em gel. E olha que detalhe interessante, as vendas elas acabaram explodindo nas 2 semanas antes de iniciar as restrições da quarentena. Só que as vendas começaram a cair um pouquinho a partir do final de março. E aqui eu vou trazer uma informação muito importante para você, que eu vejo que a maior parte dos investidores não se atenta, fica desesperado, sai vendendo ações a rodo e não para analisar os fundamentos da companhia, seja lá Raia Drogasil ou qualquer outra empresa da bolsa. A pergunta que o investidor tem que fazer é: como que a empresa que eu estou investindo, que eu estou colocando o meu suado dinheiro, está preparada para enfrentar essa crise em relação à liquidez, em relação à força do balanço, em relação ao caixa. E a Raia Drogasil, por uma cautela extrema nesse período de incertezas, captou 700 milhões de reais entre março e abril, com custos ali mais ou menos em 3,5% mais CDI. É importante ressaltar também que a empresa tem 1 bilhão e 200 milhões em recebíveis de cartões de crédito que podem ser monetizados a qualquer momento de necessidade. Nesse último trimestre, a Raia Drogasil encerrou 5 lojas. Isso faz parte, se você analisar todo o trimestre em abertura e fechamento, eles geralmente fecham as lojas, não estão trazendo retornos como eles imaginavam no momento que eles abriram. Inclusive, a Raia Drogasil manteve a projeção de abertura de 240 lojas para o ano de 2020, mesmo contando com toda essa crise aí que nós estamos vivenciando. No primeiro trimestre de 2020, o market share, ou seja, a participação de mercado da Raia Drogasil no Brasil inteiro atingiu 13,8%. São Paulo é o principal destaque com um market share de expressivos 26%. E olha só que interessante como é que são compostas as vendas da Raia Drogasil. Em verde escuro, aqueles remédios de marca. Em verde clarinho, os genéricos. Em cinza, OTC, que são aqueles não prescritos. Por exemplo, você está com dor de barriga, você pode comprar um remédio que não precisa de prescrição médica. Está com inflamação na garganta, você vai lá comprar um remédio que não precisa de prescrição médica. E por fim, em cinza escuro, os produtos de perfumaria e higiene pessoal. Você lembra lá atrás que a gente viu um gráfico mostrando a Raia Drogasil, os principais players no longo prazo em relação à abertura de lojas? Você vai ver esse mesmo gráfico em relação à receita bruta. E está na tela para você, mais uma vez, a Raia Drogasil sempre na frente dos concorrentes quando o assunto são receita bruta. E, inclusive, a gente está aqui para ver, é claro, o primeiro trimestre de 2020 e está na tela para você o primeiro trimestre de 2020 comparado ao primeiro trimestre de 2019. Você percebe um crescimento muito interessante da receita bruta da empresa. Quando a gente analisa varejo, seja ele farmacêutico, ou seja ele de eletrodomésticos ou de roupas, tem um indicador que você sempre tem que analisar, que são as vendas nas mesmas lojas. Same Store Sales. E basicamente isso é importante porque geralmente no varejo você vai abrindo lojas e acaba distorcendo a base comparativa. Então, para você comparar de igual para igual, você tem que sempre comparar as vendas desse ano comparado às lojas que já existiam no ano anterior para saber se de fato as vendas estão crescendo ou não. E aqui você está vendo os Same Store Sales do primeiro trimestre de 2020 da Raia Drogasil crescendo 15,5%. Então o nosso primeiro checkpoint, receita
crescendo. Aí no caso do varejo, sempre legal você dar uma olhada também no Same Store Sale. O nosso segundo checkpoint, resultados operacionais, e está na tela para você em verde, primeiro trimestre de 2020 comparado ao primeiro trimestre de 2019, também um crescimento. E o nosso terceiro checkpoint, a última linha do balanço, é o lucro líquido. E aqui você está vendo também um crescimento, pulou de 105 milhões do primeiro trimestre de 2019 para 152 milhões no primeiro trimestre de 2020 e a margem líquida atualmente está em 2,9. Então nossos 3 primeiros checkpoints já foram averiguados e agora a gente vai para algo muito importante que muitos investidores infelizmente não analisam: fluxo de caixa. Fluxo de caixa operacional no primeiro trimestre, ele teve um aumento quando você compara com o primeiro trimestre de 2019, que foi negativo. Você fala, caramba, Rob, negativo o fluxo de caixa operacional? É porque no varejo farmacêutico o primeiro trimestre tem sazonalidades. O primeiro trimestre sempre é mais fraquinho, ele sempre é mais desfavorável no ciclo de caixa. Enquanto que o quarto trimestre é sazonalmente o mais favorável do ano. Então você sempre tem que levar em consideração isso ao analisar trimestrais. É por isso que eu gosto sempre de pegar anualizados. Endividamento, é isso daqui que acaba atrapalhando a vida de muitos varejistas no Brasil. Como é que tá da Raia Drogasil? Bom, dívida bruta atualizada 1 bilhão 413 milhões de reais, dinheiro em caixa 533 milhões, então dá uma dívida líquida de 479 milhões de reais. Quando você faz aquele indicador que eu já ensinei aqui no canal e falo várias vezes para você mensurar a capacidade de pagamento de uma dívida líquida pelo EBITDA dá 0,7, ou seja, você precisa menos de um ano de resultados operacionais para quitar toda a dívida líquida da companhia. Estou fazendo lives todas as semanas no meu Instagram e postando conteúdos exclusivos, inclusive a partir de agora podcasts no meu Telegram, e o link para os dois está aqui embaixo na descrição. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.